A paz do Senhor, prezados ouvintes que assistem o canal Minuto com AZ. Nessa noite maravilhosa, eu vou deixar registrado na palavra de Deus aqui, lida e explicada, para cada pessoa que assiste o meu canal nesta noite. Hoje é o dia 16 de dezembro de 2019. Já estamos quase findando o ano, de 2019. Espero que nesse novo ano de 2020 todos que assistem o meu canal tenha muitas bênçãos de Deus surpreendente, muitas vitórias de Deus. E aquelas pessoas que estão doentes, precisando de uma cura, do milagre, que receba durante esse ano muitas bênçãos da saúde e bênçãos financeiras, aqueles que estão precisando de ajuda financeira. Porque Deus é o dono da vitória, o dono da paz, o dono da bênção. Mas nessa noite, meus amados ouvintes, eu quero trazer para todos que assistem o meu canal uma mensagem da palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, e no versículo 2. E esse livro do profeta fala muito sobre Jerusalém. Então vou explicar um pouco para vocês que assistem o meu canal a bênção de Deus e também a justiça divina de Deus. Porque quando Deus quer, as pessoas desobedecem. Quando Deus quer fazer algo na vida das pessoas, Ele não obedece a palavra de Deus. E sempre no meio onde existem muitas coisas contrárias, entristecendo os olhos de Deus, sempre existe uma verdade. Sempre existem pessoas que Deus também usa e que Deus prepara para levar a mensagem da palavra dEle. E hoje, o título da leitura diz: o pacto de Deus é violado. Por que essa palavra? Deus fez o pacto com as pessoas, Deus preparou essas pessoas para a batalha e eles começaram a desobedecer às ordens divinas do Senhor. Deus fez pacto com os pais, com as pessoas que buscavam a presença dEle. E no meio desse povo existiam os profetas, existiam as pessoas religiosas, as pessoas que clamavam pelo Deus vivo. Mas nessa época, Deus começou a olhar para Jerusalém e vendo a cidade que Ele tanto amou, lutou pela essa cidade. Mas as pessoas desobedeceram a ordem divina do Senhor. E aqui diz a palavra de Deus, no capítulo 10 diz os ídolos e o Senhor. E aqui diz no capítulo 11, diz o pacto é violado. Agora por que, meus amados ouvintes, que assistem o meu canal? Por que o pacto de Deus foi violado? Porque as pessoas desobedeceram a ordem divina do nosso Deus. E aqui, Deus, naquela época, Ele começou a usar os profetas verdadeiros para falar com aquele povo. Glória a Deus. Eu vou ler aqui os versículos da palavra. Aqui diz, o capítulo 11, versículo 2. Ouve as palavras do concerto que falai ao homem de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito é o homem que não escuta as palavras deste concerto, que ordenei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito e das fornalhas de ferro, dizendo, dai-lhe ouvido a minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós sereis por mim por um povo, e eu vós serei a vós por o Deus, para confirmar o juramento que fiz a vossos pais, e dar-lhe uma terra que mana leite e mel. E, como diz, assim diz o Senhor,
E disse o Senhor: apregoai todas as palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve a palavra deste concerto e cumpri-as. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus tinha um concerto com Jerusalém. Deus tinha algo a fazer na vida daquele povo. Mas eles começaram a desobedecer a ordem divina de Deus. E aqui diz, no capítulo 10 diz, o ídolo e o Senhor. E no capítulo 11 diz, o pacto de Deus é violado. Agora eu explico para vocês por que esse pacto foi violado. Deus fez um pacto com os profetas, com os ungidos dele, com o povo dele, para levar a palavra, para transmitir a mensagem da palavra de Deus. E aí, naquela época, o povo levantaram uma grande estátua ali em Jerusalém, e registraram pelo nome de Baal aquela estátua. E aquele povo tinha aquela estátua como um Deus. E ali eles vinham oferecer, fazer as oferendas àquela estátua, adorar aquela estátua. E muitas pessoas, às vezes até o pessoal que orava mesmo, buscava Deus, começou a profetizar em nome daquela estátua, né, Baal. E aquele Deus estranho ali que eles fizeram para adorar, eles começaram a desobedecer a ordem de Deus, queimando incenso a Baal, obedecendo as ordens, fazendo oferência àquela estátua, mas Deus jamais se agradou, porque Ele foi o Deus que criou, o Deus que criou a humanidade, é o Deus que protege a humanidade. Mas aí como Ele viu o povo desviando da sua graça, obedecendo a uma estátua que levantaram como um Deus. E hoje, nós vemos muitas pessoas, meus amados, queridos irmãos, ouvintes que assistem a palavra, que aqui não é a palavra da armazenagem não, aqui é a palavra de Jesus. É a palavra de Deus falando com os profetas. Então naquela época, quando Deus começou a ouvir tantos oferendas a Baal, tanta desobediência, incenso queimado, eu sei quantas velas se levantaram acesas para aquele Deus Baal, pessoas profetizando em nome de Baal, porque hoje em dia existe profetas verdadeiros, profeta falso, existe ainda os profetas de Baal no nosso tempo de hoje. Então Deus levanta homens e mulheres abençoados para transmitir a palavra dele. Deus levanta pessoas fortes, preparadas, para buscar a verdadeira palavra dele. Quando o Espírito de Deus fala através da sua palavra, dizendo que Deus levantou o profeta para ir até a cidade de Jerusalém. E ali foi o profeta Jeremias. E o Senhor falou com ele, diz para eles que eu serei para eles como um Deus, e será para mim como um povo. Então Deus mandava o profeta falar, mas o povo desobedecendo, continuava fazendo, desagradando a Deus, adorando aquela estátua Baal. Até que Deus já não suportava mais tanta aflição, e ele disse para o profeta dele, Jeremias, ó meu servo, tu não clama por esse povo, porque eu não vou ouvir o teu pedido. Tu não clama e não busca por esse povo, porque eles estão desobedecendo a minha ordem. E nós vemos, meus amados ouvintes, nos nossos dias, quantas pessoas desviando da graça de Deus para desobedecer a ordem divina de Deus. E o Senhor fala, busca a minha presença, porque eu sou o único verdadeiro Deus que opere, abençoe, liberto, que dou a vitória àqueles que buscam. Mas o Senhor está procurando a sinceridade dentro do coração daqueles que buscam a sua presença. Porque existem os profetas verdadeiros e os profetas falsos, que diz a palavra que os profetas de Baal. Por que adorar o ídolo? Por que adorar o ídolo que eles fizeram ali como um Deus, que é Baal, né? E hoje nós vemos quantas pessoas enganadas, sem entender.
Aí quando eles começam a clamar, a buscar uma bênção, uma cura, um milagre, e eles não conseguem ser atendidos por aquele Deus mudo ou surdo, né, como Deus Baal, aí eles correm atrás do profeta, eles buscam o profeta para orar por ele. Mas aí quando encontram um profeta de Baal que revela coisas mentirosas, que fala profecias enganosas, eles não conseguem também ter a vitória de Deus. Mas quando você corre para aquele profeta verdadeiro que clama, porque Deus está ouvindo a oração do profeta verdadeiro, como ele ouviu de Jeremias. Mas naquela época Deus sentiu tão entristecido com as oferendas a Baal, o sacrifício de queimando os incensos, acho que de certo acendendo vela, fazendo pedido para aquele Deus falso, aquela estátua falsa que não poderia ouvir nem falar. Mas o Senhor disse ao seu profeta: não clama a mim, não busca a mim, porque eu não ouvirei, eu não te atenderei. Porque Deus falou assim com o profeta, porque ele sabia que aquele povo ia correr até o profeta para buscar a bênção dele. Mas ele mandou a mensagem para Jerusalém. Diz aquele povo que eu serei para eles como um Deus e ele será para mim como um povo. Aí eu digo para vocês, meus prezados ouvintes, o que nós temos que fazer nos nossos dias de tanta aflição, de tanta luta, de tanta dificuldade? É clamar pelo nome do Deus verdadeiro, porque existe tantas invocações com coisas que não agradam ao Senhor. Quantos deuses que o homem levanta, que o homem faz, que o homem constrói, mas não é o nosso Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que ouve, que atende os seus pedidos nas horas da tua aflição. E a palavra de Deus está falando que não é eu, não é a Zenaide, é profeta. Os profetas que falam através da sua palavra. É Deus falando na boca do profeta Jeremias. E eu explico para vocês que aqui está o mistério da palavra de Deus. Todos que assistem o meu canal, olhem para essa palavra. Jeremias capítulo 11. O pacto de Deus foi violado porque desobedeceram a ordem divina de Deus. E a única coisa que Deus fez foi falar ao seu profeta: não clama pelo meu nome, porque eu não ouvirei. É tão triste, meus amados ouvintes, quando a pessoa corre até um profeta verdadeiro para querer a bênção, a cura, o milagre, porque está angustiado. Às vezes já está cansado de tanto clamar pelo Deus mudo, por uma estátua muda que às vezes não pode ouvir, não pode falar, não pode atender. Aí corre atrás do verdadeiro profeta e nessa hora Deus fala para o seu filho ou para sua filha profeta: não clama, porque eu não ouvirei. É tão triste, meus amados ouvintes, quando a pessoa começa a buscar e não consegue ter a solução dos seus problemas. Mas existe uma palavra que Deus deixou escrita e falou aqui para o profeta: vai e diz para aquele povo que eu serei para eles como um Deus e ele será para mim como um povo. E ele prometeu a terra santa prometida para aqueles que obedecessem a sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse Jesus é maravilhoso, meus amados ouvintes. O nosso Deus é verdadeiro, ele fala através dos seus profetas verdadeiros. E através da sua palavra, que é o livro dos livros. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Que toda honra e toda glória seja dada àquele Deus que criou o céu e a terra e esse grande universo. Jamais poderemos adorar Deus estátua, o Deus criado pela mão dos homens, que é as imagens de escultura, para obedecer a ordem de um Deus que não pode falar, de um Deus que não pode atender, mas nós obedecemos a ordem divina do Deus verdadeiro, porque existe os profetas ainda nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de angústia, é um tempo de aflição, e a Bíblia diz que o mundo está em aflição, mas aqueles que buscam a sua palavra, sofrendo, gemendo, chorando, Deus atende. Mas é tão triste quando Deus usa o profeta e fala: não clama, porque eles se entristeceram a mim.
esse povo me desobedeceram. Mas o Senhor usa de misericórdia e manda essa palavra. Glória seja dada ao seu nome santo. Diz para eles que eu sou Deus. Para eles como um Deus e eles é para mim como um povo. Está registrado aqui na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui do capítulo 11 está registrada essa mensagem. Vocês podem ler aí, meus amados ouvintes. O capítulo 11, o versículo 4 diz: glória a Deus. Diz, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é o homem que não escuta as palavras desse concerto. Gente, é muito triste quando vem uma palavra tão pesada para aqueles que não obedecem à vontade de Deus. Mas aquele diz que ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. Glória a Deus. Em que tirei da terra do Egito e da fornalha de fogo, dizendo: dai ouvidas à minha voz e fazei conforme tudo o que mando. E vós sereis para mim como um povo, e eu serei para vós como um Deus. Essa é a palavra do Senhor. Deus falando através do profeta Jeremias, mandando essa mensagem para aqueles que assistem o meu canal nessa noite, Minuto com Mazem. Assiste e recebe essa mensagem gloriosa. Jamais dá ouvido a deuses estranhos, a Deus Baal, a Deus que não ouve, mas escuta aquele Deus verdadeiro que está ao teu lado todas as horas da tua aflição. Clama por este Deus maravilhoso que Ele tem poder para te dar solução. Nessa hora eu vou orar por você, meu amado ouvinte, que às vezes você está com a tua mente confundida, fala assim: mas eu não entendo esse mistério dessa palavra. Mas Deus está aqui para te orientar, para te dar vitória. Quando você não entender, peça para Deus: Senhor, revela os teus mistérios no meu coração e faça eu entender a tua bênção através da tua palavra. Que eu acredito que o anjo do Senhor vai te ensinar a orar e a buscar a bênção do nosso Deus poderoso, o Deus de Israel. Porque Deus amou tanto a cidade de Jerusalém, mas eles desobedeceram a ordem de Deus. Até o ponto que Deus teve que mandar o profeta dizer para eles que ele era para eles como um Deus e eles para Deus como um povo. E hoje Deus está falando através dessa palavra: eu sou para ti como Deus. Então clama a este Deus poderoso, busque esse Deus poderoso e sinta a presença dele na tua vida através desta oração que eu vou fazer nesta noite. Ó Deus de poder, de maravilha, Deus de milagre, Deus do universo, nessa noite, Senhor, eu quero pedir a tua bênção na vida deste ouvinte que assiste o canal Minuto com Mazem. Que todas as vitórias divinas do céu venham de encontro com esta vida que necessita da tua bênção, Senhor. Ó Jeová, Deus forte, Deus conosco. Deus poderoso, fala através do teu Espírito Santo no coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Ó Deus, revela para este povo a verdadeira fonte da salvação eterna, a verdadeira vitória que vem das tuas bênçãos, Senhor, para este povo. Quantos deles estão enganados, Senhor, com ordem negativa, adorando coisas que não te agradam, mas que nesta noite, Senhor, tu possa abençoar esta vida, esta mente. Senhor, colocar unção da tua graça neste coração. Que eles possam, Senhor, enxergar o poder da tua palavra, o poder da tua bênção, Senhor, através desta oração, transformando a vida deste povo, falando com eles, Senhor, pelo poder do teu Espírito e da tua graça, Senhor. Deus de mistério, tu és o Deus que ouve, que escuta as orações do teu povo. Fala, Senhor. Geomenendui hande manavasso. Ariandeo de si me cantas nubiandolas.
Pastor Rentui Devastui Manai. Ah, Deus de mistério, com temanavassou e andalas, ricantomina. Lion dendandui mas de cantas nubiais, tui, hariendes, tui manai, dai a tua bênção, devalamanui, miandala andolemini este cantas, façuihas, nemanais, clantuidas, Deus de mistério, peituiha, endalamas, ah, Deus do universo, Tu és poderoso, Senhor, e Tu pode tocar nesta vida, curar, libertar e abençoar. Que essa pessoa, Senhor, venha buscar a Tua bênção, testemunhar dessa bênção misericordiosa das Tuas mãos, dessa cura divina que está acontecendo nesta noite na vida deste ouvinte. Dê a Tua vitória, levanta aqueles que estão prostrados, que não têm mais força, Senhor, para buscar, mas nesta noite, que a Tua bênção, o Teu Espírito Santo venha desenvolver uma grande bênção neste coração. Levanta, Senhor, levanta aqueles que estão prostrados, que já não sentem mais força, aqueles que estão fraquinhos, que não têm mais força de orar, Senhor. Mas Tu és o Deus que cura, o Deus que opera milagre. E nesta noite, Senhor, eu te peço que o anjo da cura, dos milagres, entre nesta casa que está me ouvindo, assistindo este canal, que possa receber a cura, o milagre, a bênção do céu. Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, não deixe essas pessoas, Senhor, Pai querido, enganado, adorando coisas que não te agradam, mas que o Teu Espírito venha fazer uma grande obra na vida deste povo, desenvolvendo a bênção, a unção e a graça neste coração, e libertando esta vida das idolatrias, das coisas desagradáveis aos Teus olhos, Senhor. Dê a Tua bênção, a bênção da salvação eterna, e a bênção da cura, dos milagres, a bênção financeira e a bênção, Senhor, sentimental no coração de cada um. Recebe esta humilde oração, Senhor, e dê a Tua vitória ao Teu povo. Escreve aí no Teu livro de ouro esta pequena e humilde oração, Senhor, atendendo a essas pessoas que estão doentes, pedindo a bênção através deste canal, deste vídeo, Senhor, assistindo esta mensagem. Fala com este povo, Senhor, fala com o nosso povo desse grande universo e transforma as grandes pessoas muito, 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 Senhor, com bênção e vitória. Levanta os pequeninos e vai dando a eles a Tua graça, porque a Tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados, que exalta será humilhado. Mas que Tu revela os Teus mistérios no coração de quem acredita no Teu poder. E que nessa noite, Senhor, Tu venha revelar as bênçãos espirituais na vida de cada um, em nome de Jesus. Deus querido, abençoa minha família, meus filhos, meus amigos e minhas amigas, e a minha cidade onde eu moro, e o nosso país. Dê a Tua vitória a cada um do Teu povo, Senhor. E aqueles que assistem o meu canal nesta noite, que seja abençoado e protegido por Tuas mãos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo ao Minuto com AZ.